Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando do nosso amado tricolor aí. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, vai ser mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Agora a gente vai falar aqui de uma notícia muito triste para o São Paulino e para o atleta também, né? Rian Francisco hoje, na última parte do treino, rompeu a LCA. Sim, o Rian Francisco no treino, gente. Ele que entrou ali no último jogo contra o Flamengo, mudou um pouco ali a história do jogo, já estava de fato, né? O Flamengo vencendo. Ele acabou rompendo, então, o cruzamento anterior, cruzado do joelho. E também teve um problema no menisco do mesmo joelho. Então, ou seja, foi tudo, né? Foi tudo, Silvestre. Ele vai passar por cirurgia aí nos próximos dias. O próprio São Paulo já comunicou isso. E eu queria saber de vocês, né? Pelo atleta, um atleta jovem, passando por esse problema, e para o São Paulo também, Silvestre. Sabe-se lá o que o destino reserva para o garoto. Agora, é lamentável, porque essa é uma lesão gravíssima, no mínimo 7 meses. No mínimo. 7 meses, às vezes até mais, acabou a temporada, esquece. No exato momento em que o São Paulo troca o técnico, sai o Zubeldia, que pelos motivos dele não dava tantas oportunidades para o garoto, que ao meu ver deveria ter sido lançado mais aos leões na arena, porque no mínimo era predestinado, a bola batia e entrava, além do talento que ele parece ter, já da base, inclusive desempenhando bem as poucas vezes que teve chance no profissional. E ele poderia, nesse momento aí, com o novo técnico, com a chegada do Crespo, ganhar oportunidade. São Paulo está precisando de atacante. Ontem, inclusive, a nossa enquete aqui no Gazeta Esportiva era, na ausência do Caleri, qual atacante? E ganhou com mais de 60% o Rian Francisco. E aí, Garrafa? Então, é lamentável, né? Faz parte da carreira do atleta profissional, é a contusão mais temida por eles. É uma contusão que demora aí, em média 6 meses, e, dependendo do que está acontecendo na temporada, tira o atleta da temporada, e aconteceu isso com o Rian. E como disse o Silvestre, como é que são as coisas, né? O garoto, ele explodiu na Copinha São Paulo, foi determinante naquele momento, se esperava que o Zubeldia o aproveitasse, até pela ausência do Caleri. E logo no primeiro jogo do profissional ele entra, faz gol e decide. Isso, sinceramente, eu não entendi. Ele, quando precisava mais ter oportunidade, não teve. Aí, na troca de técnico, acende uma luz, uma chama, fala, bom, agora quem sabe a gente vai conseguir ver o Rian. E aí acontece essa fatalidade, mas sorte a ele, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, o ano que vem, possa estar jogando. Aliás, em tempo, o médico do São Paulo está devendo uma entrevista pra gente, né? Departamento médico. Todos os médicos. Departamento. Todos os médicos de todos os clubes, que são proibidos de dar entrevista. A gente entrevistava médico todo dia. Silvestre, eu tô falando especificamente do São Paulo, porque o Crespo, na coletiva, foi perguntado sobre o Lucas, e o Crespo fez o sinal da cruz, se benzeu, falou, tem que falar com o médico. Cadê o médico do São Paulo? O que está acontecendo com o Lucas? E não é a crítica ao Lucas. A esposa do Lucas, inclusive, saiu em redes sociais defendendo o esposo. Não sei se é o caminho mais correto, mas enfim, cada um faz como quiser. A crítica não tem que ser feita ao Lucas. A crítica, ou pelo menos a dúvida, a pergunta é, o que está acontecendo com o Lucas? A gente está falando do Rian de 6 a 7 meses para se recuperar da contusão mais grave. O São Paulo opta por um tratamento conservador, porque até onde a gente sabe não teve problema com o ligamento cruzado e tal, vai no tratamento conservador, mas o Lucas está há 4 meses sem jogar bola e não jogou domingo, não joga quarta-feira e já é dúvida contra o Corinthians. Então, com a palavra, o departamento médico do São Paulo. Com a palavra, não para mim, para o Garrafa, para a torcida do São Paulo. O torcedor são paulino quer saber o que está acontecendo com o Lucas. Departamento médico do São Paulo deve uma resposta ao torcedor. Contar sobre o Galopo, né? O que o Galopo falou sobre o São Paulo? Falou maravilhas. Tá no River Plate o Galopo. Tá no River Plate o Galopo. E tá aí, chegou o Tapia, que era, sei lá, que número de reserva do River Plate, e vem para jogar no São Paulo para reforçar. Ele chega, mas quem não chega ou quem não volta é o o Lucas Arnaldo, não volta ainda. Não volta, tem treinado, não contra o Bragantino. Não era previsto para jogar contra o Bragantino ainda. Talvez contra o Corinthians, o Becker falou que todo mundo volta contra o Corinthians. Talvez contra o Corinthians no banco, se tudo correr bem durante a semana. É uma recuperação bem complexa, né? E o São Paulo contra o Bragantino vai ter a volta do Luciano. Esse sim que estava suspenso, né?
provável ou já sabido que o Luciano volta com o time titular, e o Crespo muda um pouco a forma do time atuar. Não vai precisar improvisar o Oscar como o segundo atacante. E o São Paulo vai jogar contra o Bragantino muito pressionado, como você falou no início do programa, em termos de aproveitamento, pontos perdidos na zona de rebaixamento já. Isso tudo antes de pegar o Corinthians no sábado. Não adianta o São Paulo pensar no sábado contra o Corinthians, antes de jogar com o Bragantino, até porque o São Paulo tem uma penca de pendurados. Pode acontecer um monte de coisa em Bragança Paulista. O Bragantino hoje é um time mais forte que o Corinthians, coletivamente. Tem as suas ausências. São Paulo em Bragança Paulista nunca ganhou desde que o Bragantino virou Red Bull. E aí o jogo com o Corinthians acho que é outra questão, uma outra situação. E para o Corinthians acho que também serve a mesma situação. O Corinthians vai ao Ceará, vai jogar contra o Ceará, com ausências e tal. A grande expectativa é que o São Paulo, com o Crespo, mostre alguma coisa, porque no Maracanã não mostrou nada. E dê algum alento, além de ponto. Porque o São Paulo vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? E acho que a sensação pós-estreia do técnico é um grande vazio, é um grande caiu a ficha, é uma desilusão completa da torcida, que eu entendo. A torcida do São Paulo ela está exausta, essa é a percepção, exausta de levar o time nas costas há uma década, mas ela vai ter que levar o time nas costas de novo, mais do que nos outros anos. Ela tem que entender esse recado, porque jogador bom o São Paulo não tem, direção boa o São Paulo não tem. E o treinador, que era sempre o alvo, já é outro treinador. E o treinador deixou claro na entrevista de estreia que demanda um tempo, como é natural, para dominar o ambiente e as estratégias, e que não vai assumir responsabilidades que não seja dele. Tipo, contratações, janela de transferências, tipo, lesões, como a do Lucas. Então agora, como a gente estava falando ontem, saiu o sofá da sala, né? Não tem Zubeldia, tem Crespo. São Paulo já fez a troca de treinador que o Fortaleza está fazendo, que outros tantos estão fazendo lá na parte de baixo da tabela, que o Vasco fez, né? O Inter não fez, segurou o treinador dele, né? O Roger, nessa circunstância, mas quase todo mundo naquela zona da tabela já fez a troca de treinador. Corinthians fez troca de treinador. Não tem mais parada, né? Não tem. Então é agora, o Tapia está chegando, talvez chegue um lateral direito, porque o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, perdeu o Matheus Alves, perdeu o Juan, no time que já era fraco. O Mike está machucado, né, o moleque? O moleque está machucado. Eu percebo uma cautela óbvia de um treinador recém-chegado com a base, até porque os meninos oscilaram, pau, não sei o que lá. Tem menino da base jogando o sub-20 de novo, antes de voltar. Então, tudo isso é esperado para um novo treinador. Agora, insisto no recado. Se a torcida do São Paulo, que eu entendo estar exausta, largar, o time vai cair. Estou falando isso na 13ª rodada. E a direção do São Paulo, que tem a posição mais cômoda do mundo, são as mesmas pessoas sempre, elas nunca estão expostas, inclusive o presidente, elas vão precisar colocar a carinha para bater, porque não tem mais treinador. E aí baixar preço de ingresso, atuar minimamente a favor da torcida, né? E não se esconder como normalmente faz. Não tem mais o Beldia para apanhar sozinho. Me tira uma dúvida. O Crespo, ele é um treinador. Eu acho que o treinador ele tem todas as valências, né? Ele tem a ciência, o uso dos dados, né, de tudo. Ele tem a percepção de campo, o modelo tático que ele quer colocar, o olhar no jogador, né? Geralmente, ex-jogador tem muito esse olhar. Eu olho pro cara e falo, esse cara vai dar a resposta. O que ele tem, se fosse fatiar o Crespo? Ele é mais científico, ele é mais boleiro, ele é mais motivador? Qual é a valência maior dele nesse aspecto? Então, eu acho que a pergunta é boa. Antes de responder, eu vou dizer o seguinte, que depois da estreia do Crespo, o torcedor do São Paulo, nesse vazio enorme, fala, putz, o Vojvoda tá no mercado, o outro tá no mercado. O torcedor do São Paulo está esperando o Salvador. E técnico nenhum vai salvar o São Paulo. Você pode trazer o Rinus Mitchell,
Calma, não vai cair. Os outros 4 lá são. Não é fracos. verdade. Quais outros 4, me diga? O Juventude, o Sport, né? O Juventude já está com um aproveitamento melhor. Quem mais? Não, os 4 que estão no O rebaixamento. Fortaleza com bom técnico. Se o Não, Fortaleza pode ser contratar que o Zubeldia, reaja. se o Fortaleza contratar o Zubeldia, o Tite não recusou o Fortaleza. O Fortaleza tentou o Tite, a primeira opção. O Fortaleza não vai medir esforços para permanecer na primeira divisão. Ele não fez a troca ainda. Se o Fortaleza errar na troca, talvez ele caia. Se ele acertar na troca, ele pode terminar à frente do São Paulo. O Fortaleza não tem 3 competições. Quem tem 3 competições é o São Paulo, com o elenco mais curto do país. Não, mas aí ele vai ter que optar, entendeu? Vai ter que optar quem? O São Paulo. Exatamente. A direção do São Paulo vai ter que optar. Essa é uma outra situação que não é do técnico, é da direção. Olha aí, Copa do Brasil. Para essa direção tomar uma. Exato, Eu é isso que eu tô fazer falando. isso é difícil, hein? É isso que eu estou falando. A direção do São Paulo. Não importa a característica do Crespo. Né? O Crespo é um treinador diferente do Zubeldia. Ele é menos tático, ele é mais percepção, ele tem uma aura, tem uma estrela, ele foi um jogador muito vencedor, ele tem influência, ele tem carisma, ele consegue, mas não do jeito Zubeldia de se colocar na cruz e pode me dar flechada. Isso ele não vai fazer. Né? A primeira coletiva dele já mostrou. Exatamente, né? Então, assim, a impressão de quem... Por isso que você evocou os espíritos ontem aí, de quem achava que trocar o técnico significaria uma melhora imediata, é uma percepção completamente estúpida. Eu queria pedir para a gente pôr a tabela de novo aí, para a gente olhar Vamos essa pôr a tabela. questão Põe a tabela de novo. dos concorrentes do São Paulo, possíveis concorrentes, que eu acho que tem um exagero aí. Qual é o exagero? Entendo, Um time que está perdendo 4 derrotas, ganhou 2 partidas na temporada, no Brasileiro. Eu entendo a realidade, entendo que não vai ser fácil, entendo que se não priorizar o brasileiro vai sofrer muito até o final, mas tem time pior, cara. Vamos falar o quais. Vasco é pior. O Vasco é pior, está em 3 frentes. O Vasco contratou o Thiago Mendes, que viria para o São Paulo. Então, mas o São Paulo, time em campo São Paulo não tem não orçamento. anda. O São Paulo não tem jogador. O São Paulo não tem jogador. Acho que o Grêmio é bem parecido com o São Paulo. Mas tá lá, tá ganhando em casa, né? Já tem 4 vitórias. Né? Não, acabou de tomar... Bom, enfim. Tem 4 vitórias lá, tá lá. Né? Foi os poucos que o São Paulo conseguiu Não, nesse ganhar. momento, sim, preocupa. Não é que preocupa, não. Tem que ser... mas se não acende... Se não olhar para isso, ok. Agora, no ok. mês de agosto, que tem a Concordo. carnificina das 3 competições. Agosto. Tchau. Julho e agosto. Diga lá, Becker. Que para um clube grande não basta apenas não cair. O pavor todo que o torcedor passa durante o período de brigar por não cair, não é só chegar lá em 21 de dezembro, vamos fazer um Natal que não caiu. E eu estou falando isso por 2023, 2024, do Corinthians. Não caiu. Beleza, o que resolveu? Então, todo o trauma que traz dessas 2 temporadas de brigar por quedas, imagino que seja... Eu também acho que o São Paulo não cai. Mais do que o trauma, né, Becker? É o trauma e tudo o que vai acontecer. O time não vai cair, então a gente contrata. Agora a gente troca. Então o time vai dragando tudo que tem para tentar não cair. Sobre essa mudança de comando do São Paulo, de jeito de comandar. Arrebenta com o ano seguinte. Antes tinha um cara que centralizava tudo, ele falava do jurídico do São Paulo, da assessoria de imprensa, do DM... Se tem algum clube no Brasil que conhecia o Crespo, é o São Paulo. A diretoria do São Paulo, quem comanda o São Paulo, já estava preparada para isso? Agora é com a gente? É só o futebol, o campo e bola, quem joga, quem não joga, que é com o técnico? A diretoria imaginava que ia ter o... Não, a diretoria acho que não imaginava, não. Então é isso daí, galera. Para você que chegou até aqui, mais uma vez, se inscreve no canal e deixa seu like aí, para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, Rian Francisco, né, se machucou aí no treino aí. Contusão grave, e o garoto vai ficar fora do resto da temporada aí. Uma infeliz fatalidade, né? Porque ele vinha na expectativa de ter mais chances como titular, como um cara que pudesse ser uma sombra aí para os atacantes do São Paulo. O próprio André Silva, que está muito questionado, Caleri, que vinha sendo questionado, e o Zubeldia não deu chance para o garoto, fazendo com que o garoto ficasse no banco de reserva. O garoto tem tanta estrela, o garoto no primeiro jogo que ele entrou, se não me engano, foi contra a Portuguesa. Ele fez um gol. Se eu não me engano, num jogo anterior também ele tinha feito gol. E não conseguiu ter uma sequência. Confesso para vocês que
O Rian Francisco foi uma joia que no São Paulo foi muito mal lapidada, muito mal mesmo, principalmente quando foi para o profissional, justamente por causa do técnico. O Zubeldia tem uma grande parcela nisso daí, do Rian Francisco não ser hoje, não tá hoje despontando como um dos principais atacantes do Brasil, porque o garoto tem o cheiro da bola. Vamos ser sinceros aqui, o garoto tem o cheiro da bola ali, tem o cheiro do gol. E quando ele entrava, a gente via que ele era diferente, né? Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!